Neste vídeo, vou desmascarar literalmente o ministério pastoral. Nunca existiu na história da Bíblia. Assistam o vídeo com atenção, para depois não postarem comentário cujas as respostas já estejam no vídeo. O texto que eles gostam de usar se baseiam para afirmar que pastor é título de homem. E diz assim o texto: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, a qual vos apacentarão com ciência e com inteligência. Jeremias 3, versículo 15. Os pastores que Jeremias está falando aqui não é ministério pastoral de igreja, é apenas uma figura de linguagem que Jeremias se refere a líderes políticos corruptos da época de Jeremias. Gente, pela regra da hermenêutica, não se pode criar uma doutrina tendo por base apenas passagem bíblica. Como também não se pode criar uma doutrina tendo por base uma figura de linguagem. No caso de Jeremias 3,15, trata-se de uma figura de linguagem. É um erro grosseiro afirmar que Jeremias está se referindo a títulos. Erro muito grosseiro é afirmar que Jeremias está se referindo a título de pastores. Outro exemplo de figura de linguagem é o de Paulo, que diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Será que esses caras que se dizem pastores vão dizer que Paulo estava gestante? É o que Paulo está dizendo aqui, que sentiu dores de parto. Foi uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem não é para ser usada como doutrina, como regra. Figura de linguagem é apenas para ilustrar. Ok? Agora vamos para o texto, um dos mais distorcidos da Bíblia, o de Efésios 4,11, que diz assim: Ele mesmo deu um para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4,11. Lembrando que Paulo estava falando de dons, não de ministério. Como ele diz no versículo 8: E subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Efésios 4,8. Vamos contextualizar. Paulo foi o último apóstolo, e por derrodeiro de todos, me apareceu. Também a mim, como um abortivo. 1 Coríntios 15:8. João Batista foi o último ministério profeta. A lei e os profetas duraram até João. Lucas 16:16. Profecias estão na categoria de dons e não de ministério. Vamos provar na Bíblia? De modo que tendo diferentes dons, segundo a medida da graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Romanos 12:6. Veja que Paulo fala diferentes dons e cita a profecia como dom. Então está claro que Efésios 4:11 está se referindo a dom de profecia e não de ministério profeta. Sobre pastores, Efésios 4:11. Jesus se diz único pastor. Diz aí o versículo abaixo: Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, igreja, e um pastor, Jesus Cristo. João 10:16. Quem foram escolhidos para apacentar foram os anciões, provas bíblicas.
E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões de cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor que os havia crido. Atos 14:23. Por que não está escrito eleito pastores? Porque título de pastor nunca existiu. Os anciões também participavam do colegiado, juntamente com os apóstolos. Vamos conferir. Congregaram-se, porém, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Atos 15, verso 6. Ué, por que no colegiado não era formulado com apóstolos e pastores? Simples. Título de pastor nunca existiu. Os ensinamentos das igrejas eram formulados os apóstolos e anciões, e nunca pastores. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observado os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e pelos anciões, não diz aqui pastores, em Jerusalém. Atos 16, versículo 4. Até agora não encontramos nenhum pastor dando ensinamento juntamente com os apóstolos. Presbítero e ancião são a mesma pessoa, escolhido para apacentar a igreja, e não homens com título de pastores. Paulo chama os anciãos, e de Melito mandou a Efésios chamar os anciãos da igreja. Depois Paulo chama os anciãos de bispo. Confira aí abaixo. Olhais por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus. Atos 20, 28. Por que ele não diz constituído pastores? Porque título de pastor nunca existiu. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Tito 1,5. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenham filhos, que não possam ser acusados de dissoluções, nem sejam desobedientes. Porque Paulo fala aqui presbítero, que é a mesma coisa de ancião, e não fala pastores. Mais uma prova que título de pastor não existe. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2. Por que Paulo não fala pastores aqui? Paulo se refere a bispo, que é a mesma coisa de ancião, como já provamos na Bíblia. Simplesmente porque Paulo nunca elegeu pastores, e sim anciões. Mestre de Efésios 4,11. O título de mestre foi proibido por Cristo. Vós, porém, não querais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. Então Cristo deixa claro aqui que ele não deu título a ninguém de mestre. Então, se o título de mestre foi proibido por Cristo, então está mais do que claro que Efésios 4,11 está se referindo a dom e não a ministério de mestre. Vamos para algumas colocações. Em primeiro lugar, se Efésios 4,11 estivesse falando de ministério, os presbíteros e os diáconos estariam na lista. E por que não estão? Em segundo lugar, por que as seitas colocam ministério apenas em pastores e evangelistas e deixa de fora profetas, apóstolo e mestre? Em terceiro lugar, se dom e ministério, como dizem as seitas, então, quem recebe o dom de cura deve receber o ministério de curandeiro? Quem recebe o dom de expulsar demônios deve receber o ministério de exorcista? Mas alguém diz erroneamente, eu sou ovelha de fulano ou de Beltrano? Vamos para a resposta apologética. Em primeiro lugar, as ovelhas são de Cristo e não de homem. Por isso é que ele é chamado de único pastor, João 10,16. Os demais são mercenários, cuidam por dinheiro. Não é pastor, João 10,13.
As ovelhas são unicamente de Cristo. João 10,15. Então é por isso que o homem ele não tem título de pastor e ele nem é dono de ovelha. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: apacenta minhas ovelhas. Não disse que as ovelhas eram de Pedro. João capítulo 21:16. Pedro era presbítero e com o dom de pastorear. 1 Pedro 5:1. Paulo disse que Deus constituiu bispo, anciões e presbíteros para apacentar a igreja de Deus. Atos 20:28. Veja que líder não é dono de ovelha, por isso não pode ser pastor, pois os donos, como vimos acima, é Cristo e Deus. Outra heresia é pregar Hebreus 13:7 e 17 e dizer que fala de ministério de pastor. A palavra pastor não existe em Hebreus 13:7 e 17. Ocorreu um erro grosseiro nesta tradução, acredito eu, para poder manipular melhor a massa evangélica. Vamos provar? Tradução de 1680 do texto original de Hebreus 13:7 e 17. Obedecer a vossos condutores. Tradução do original grego. Como vocês podem ver aí a palavra em grego, do original grego. Lembrai-vos de vossos condutores. Original grego. Qualquer rodapé da Bíblia Almeida mostra que a tradução correta é condutores e não pastores. E essa tradução, que vem do original grego, você pode conferir na Bíblia primitiva, uma das primeiras traduções da Bíblia. É muito difícil encontrar essa Bíblia, mas também não é impossível. Como também qualquer Bíblia da CPAD, a Genebra, a Thompson, a da linguagem de hoje, ou nas versões atualizadas. Elas não usam o termo pastor porque não existe no original grego. É hora de acordar para a verdade e mostrar a verdade. Todos os apóstolos eram chamados de anciões. Vamos provar na Bíblia? João era ancião, o presbítero, a senhora eleita, e em seus filhos já quais amam na verdade, não somente eu, mas também todos que têm conhecimento da verdade. Segundo João 1:1. Por que não se diz pastor a senhora eleita? Simples, porque o título de pastor nunca existiu. João era presbítero, como vimos acima. E na terceira epístola de João, como vocês podem ver aí abaixo, João se diz o presbítero ao amado Gaio. Por que não se diz pastor e sim presbítero? Resposta simples: pastor nunca foi título. Pois as igrejas primitivas da era apostólica nunca tiveram pastor. Seus líderes eram chamados de bispo, do latim, ancião, hebraico, e presbítero, no grego. Esses três são a mesma pessoa. Esta é a verdade da igreja primitiva. A igreja que se disser verdadeira deve seguir todos os padrões da igreja primitiva que está no Novo Testamento. A igreja que não seguiu o modelo simplesmente será aceita. Tem doutrinas e padrões humanos fora da realidade bíblica, estando inchado na sua carnal compreensão, querendo ser donos da verdade. Paulo também era ancião, quando diz assim: não desprezeis o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição da mão do presbítero. 1 Timóteo 4,14. Depois Paulo diz que com a imposição das mãos dele, se confirmando presbítero, a mesma coisa de ancião. Por cujo motivo, lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Então aqui Paulo se declara claramente presbítero, que é a mesma coisa de ancião. Pedro também era ancião. Vamos conferir na Bíblia? Aos presbíteros, a mesma coisa de ancião. Admoesto que estão entre vós. Admoesto eu, vocês podem prestar atenção aí, grifado de vermelho, é a frase que Pedro está falando, se confirmando presbítero. Admoesto eu, que também sou presbítero, a mesma coisa de ancião, com ele, testemunha da aflição de Cristo.
Então vemos aqui que todos os apóstolos foram chamados de anciões. Só para refletir, se todos os apóstolos foram chamados de anciões, então por que esses caras que se dizem pastores, se achando mais que os apóstolos de Cristo? Está claro que título de pastor nunca existiu. Todos os versos abordados estão bem contextualizados para melhor compreensão dos ouvintes.